Fala galera, tudo bem? Matheus do canal Seriteus e sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês quanto rendem R$ 1.000 em cotas do fundo imobiliário IRDM11 e também os riscos que estão propensos a estarmos investindo nesses tipos de ativos. Para começar, os fundos imobiliários são negociados pela B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, e eles são uma maneira de investir diretamente em imóveis, não sendo necessário muito dinheiro para estar realizando este investimento. Para você que sonha um dia em ter a sua liberdade financeira, os fundos imobiliários são uma ótima opção, pois eles distribuem todos os meses seus rendimentos, fazendo com que se crie uma renda mensal. E isso acontece justamente porque esses fundos são obrigados a distribuir 95% dos seus resultados aos seus cotistas, que somos nós, os investidores. Dando um exemplo bem básico, vamos supor que eu comprei 3 cotas do fundo imobiliário X. Foi anunciado que o rendimento de cada cota esse mês será de 50 centavos. Como eu comprei 3 cotas, eu irei receber esse mês 1,50 centavos proveniente desses rendimentos. Nos fundos imobiliários existem duas categorias de investimentos. A primeira são os fundos de tijolos. Aqui são investimentos diretamente em imóveis, ativos reais, ativos físicos. E aqui você tem a possibilidade de estar visitando pessoalmente esses imóveis. Nessa categoria podemos citar diversos exemplos, como shoppings, galpões logísticos, supermercados, hospitais, escolas, lojas e todo tipo de empreendimento imobiliário, lajes corporativas e por aí vai. E aqui é um tipo de investimento interessante, porque imagina só você investindo em um fundo de shopping e esse shopping ser exatamente na sua cidade. Você poder ir visitar esse shopping e poder avaliar como está o fluxo de pessoas, se o shopping está muito lotado, quantas lojas do shopping estão operando, se tem muitas lojas fechadas, e aí você consegue acompanhar diretamente como estão indo os resultados desse ativo que você está investindo. A segunda categoria são os fundos de papéis. E aqui, esses fundos investem diretamente em outros fundos imobiliários e também investem em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, através do investimento e financiamento no setor imobiliário. Se você quer saber mais sobre o que é CRI, vai estar aparecendo aqui em cima na tela o link que vai te direcionar para um vídeo que eu explico diretamente o que são esses termos do mercado financeiro. E se você é novo nesse canal, aqui eu falo de finanças e investimentos e estou te convidando a se inscrever no canal e dar like nesse vídeo para que o YouTube continue te recomendando esse tipo de conteúdo, tá certo? Agora, eu vou mostrar para vocês alguns indicadores financeiros que devemos levar em conta antes de investir em um fundo imobiliário. Para isso, eu vou estar utilizando o Status Invest, que é uma plataforma onde ele mostra todos os dados financeiros, tanto de ações, de fundos imobiliários, o que você precisar pesquisar sobre os ativos. Então aqui a gente pode se deparar com o valor atual do IRDM11, que é R$ 91,19 por cota no dia de hoje, e o seu dividend yield, que está em 14,49% nos últimos 12 meses. Ou seja, como que é feito esse cálculo aqui? Ele pega qual foi a quantidade de proventos pagos nos últimos 12 meses, divide pelo valor atual da cota e multiplica por 100, que é em porcentagem, E aqui, gente, nós temos a valorização nos últimos 12 meses, que foi de menos 16,21%. Ah, mas a valorização está negativa. Gente, vocês vão perceber que muitos desses fundos de papéis e também de fundos imobiliários de tijolos, a valorização nos últimos 12 meses, na maior da parte, vai estar negativa, porque com as altas que tivemos atualmente da Selic, fica mais difícil você conseguir crédito para o investimento, financiamentos, fica mais caro porque a taxa de juros sobe, então acaba desmotivando esses investimentos, consequentemente a valorização, o preço das cotas acaba caindo. Porém, aqui que mora uma oportunidade, porque você consegue comprar mais cotas a menores preços e isso vai valorizar muito no médio e no longo prazo. Se a gente descer aqui um pouquinho para baixo, a gente tem o valor patrimonial por cota. Esse valor patrimonial por cota é o preço justo que o mercado dá para esse ativo. O preço dele estava em R$ 91,19, porém o valor patrimonial dele é de 92,80, ou seja, ele vale mais do que ele está custando. E aqui no PVP ele indica exatamente isso para a gente. Quando a gente tem um PVP menor que 1,
quer dizer que o preço do ativo está barato comparado com o que ele realmente vale. E quando o PVP é maior que 1, ele quer dizer que o preço do ativo está muito caro, ou seja, nós estamos pagando mais caro do que ele realmente vale no mercado. Aqui do lado direito, nós temos, né, o número de cotistas, 277.102 cotistas, é um número aí bem significativo. Aqui embaixo também temos o último rendimento, que foi de 89 centavos, um rendimento de 0,96%, que foi pago na data de 17/1 de 2023. Se a gente descer aqui para o gráfico dos dividendos do IRDM11, ele mostra para a gente todos os dividendos desde janeiro do ano passado, né? Então, desde os 12 últimos meses. Então, aqui nós podemos ver a variação conforme esses gráficos de barra, né? Aqui embaixo nessa tabela, ela nada mais que resume o gráfico acima, né? Onde ele dá a data do pagamento e quando foi pago de rendimentos nessa data, desde janeiro do ano passado. Aqui embaixo nesse gráfico, ele também mostra pra gente o patrimônio líquido do fundo nos últimos 5 anos. Então a gente pode perceber aqui que o seu patrimônio líquido cresceu, né, exponencialmente, né? Onde ele inicialmente começou em 2018 com 102.974.000 e hoje, né, a última data recente que tivemos foi no mês de dezembro do ano passado, ele alcançou um patamar de 3.380.901.000. Então, aqui é muito bom para a gente acompanhar, né, a evolução do fundo. Agora eu vou aqui no final da página, gente, e vou abrir o relatório gerencial. Aqui no relatório gerencial, nós temos algumas informações importantes sobre o fundo. Por exemplo, o início do fundo, que foi em março de 2018. Temos aqui as taxas de administração e de gestão, onde a taxa de administração é de 0,17% ao ano e a taxa de gestão 0,83% ao ano. Juntando as duas taxas, nós temos aí basicamente taxa de 1% ao ano. Ah, mas essas taxas são cobradas de mim? São cobradas, mas elas são cobradas indiretamente. Ou seja, o gestor, ele desconta do resultado do provento que é pago para você, essas taxas. Ou seja, você não precisa ter saldo na sua corretora para quando for pago essas taxas, ok? Aqui embaixo, na carteira do fundo, são os CRIs que esse fundo imobiliário investe. E quais são, né, os pontos importantes a se observar? Primeiramente, a porcentagem do patrimônio que o fundo possui em cada ativo. Por exemplo, a gente pode ver lá em cima que o primeiro ativo é o majoritário, ele investe 2,54% do seu patrimônio, o segundo 2,48%, o terceiro 2,18%. Então, nós podemos ver que é um fundo bem diversificado, ele não tem uma porcentagem muito significante do seu dinheiro aplicado em um determinado ativo. E por que isso é importante, gente? Vamos supor lá que no primeiro fundo, lá, o Fundo Soberano 1, ele tivesse 20% ou 25% do seu patrimônio total investido nesse fundo. Vamos supor que esse fundo fique inadimplente por algum motivo e deixa de pagar, né, o aluguel do imóvel para o fundo. O que acontece? Isso, 25% é um resultado muito expressivo e pode acabar afetando os resultados do fundo e, consequentemente, os proventos direcionados aos cotistas. Então, por isso que é muito importante ter um fundo muito diversificado, com não porcentagens muito discrepantes entre si. Outro ponto importante a se observar são os indexadores de cada compra, né? Por exemplo, temos indexadores ligados ao CDI, ao IPCA, um aqui ao IGPM e também, né, as datas de vencimentos de cada contrato. Se a gente faz a média aqui, quanto maior for a data de vencimento, melhor, porque o fundo garante que ele vai ter, né, esses locatórios por mais tempo possível. Nessa outra página aqui, gente, nós temos a distribuição da carteira do IRDM, onde ele mostra pra gente, né, nesse gráfico de pizza, qual que é a porcentagem que o fundo investe em cada classe de ativo. Por exemplo, nós podemos notar aqui que ele possui 68,93% investido em CRIs e 23,73% investido em FIIs, né, ou seja, em outros fundos imobiliários. E aqui do lado, ele também mostra, né, a distribuição, né, a porcentagem que ele possui em cada indexador desses contratos, onde majoritariamente ele possui 56,98% em IPCA e aproximadamente 15% em CDI. Gente, então voltando aqui para o site do Status Invest, vamos fazer a conta de quanto eu receberia de proventos caso eu comprasse R$1.000 em cotas do IRDM 11. Considerando que a cotação de hoje está em R$ 91,19, vamos supor aqui que eu comprasse, né, então 1.000 cotas, né, dividido por R$ 91,19. Eu teria comprado, vamos arredondar para 11 cotas aí então. Se eu comprasse 11 cotas de
por R$ 91,19, eu pagaria R$ 1.003,09. Compraria 11 cotas, beleza? Vamos supor que eu comprei 11 cotas nesse mês, né? Vamos supor que eu comprei nesse mês de janeiro aqui até a data do dia 10 e vamos ver quanto eu receberia de dividendos. Então, 11 cotas, qual foi o resultado por cota? 0,89 centavos vezes 0,8, eu vou colocar mais uma casa aqui, 0,896, eu teria recebido R$ 9,85 nesse mês se eu tivesse comprado 11 cotas de IRDM 11. E por aí em diante. Vamos supor que no mês que vem o rendimento seja de R$1 e eu tivesse ainda com essas mesmas 11 cotas. Então 11 vezes 1, no mês que vem eu teria recebido R$11 de proventos, beleza? Gente, falando agora um pouquinho dos riscos que podem acontecer com os fundos imobiliários, vamos supor, né, pegando agora o exemplo da Americanas que aconteceu recentemente, vamos supor que um fundo investia, né, diretamente nas lojas americanas, né, um patrimônio aí, sei lá, investido de 7%, igual era o caso do XPLG. Quando nós temos, gente, um bom fundo, um bom gestor e imóveis com ótima qualidade, é muito fácil para o gestor, né, alocar novamente esses imóveis no mercado, né, conseguir novos inquilinos e novos contratos a depender da qualidade dos imóveis. Por isso é muito importante você estar, né, avaliando aí sempre a qualidade do seu fundo, para que, né, nessas possíveis oscilações o gestor consiga, né, converter essa situação e conseguir novos contratos e novos locatários. Outros fatores que podem alterar os resultados do fundo são, por exemplo, os indexadores que são atrelados aos contratos desse fundo. Por exemplo, o IPCA e o CDI. Nós vimos que no IRDM ele possui aproximadamente 56% dos contratos atrelados ao IPCA. Ou seja, em um movimento de deflação, os seus resultados costumam ser afetados e costumam ser menores, pois eles estão recebendo menores juros em relação a essas taxas. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Se vocês ficaram com dúvida, por favor, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal para que o YouTube continue recomendando esse tipo de conteúdo para vocês. Beleza, gente? Até o próximo vídeo e fui!